Olá pessoal, eu sou o Richard, fundador da rede de franquias Doutores Protati, falando de Barueri, São Paulo. Garantir o acesso a escolas e faculdades privadas é fundamental para o futuro acadêmico e profissional dos nossos filhos e do nosso também. E nesse contexto, conhecer o seguro educacional e suas vantagens é interessante. Afinal, o custo das mensalidades das instituições de ensino costuma ser bastante elevado, representando uma despesa relevante das famílias brasileiras. E como imprevistos podem acontecer e mudar o cenário familiar de uma hora para outra, nem sempre os pais possuem uma estabilidade financeira suficiente para bancar esses custos elevados na hora do aperto. É justamente nessas horas de aperto e mudança da renda familiar que entra o seguro educacional, um ramo de seguro focado em dar uma estabilidade financeira que garanta a educação do aluno por determinado período de tempo. O seguro educacional, assim, é como se fosse uma garantia de que haverá recursos financeiros suficientes para que o aluno continue na escola ou faculdade, oferecendo uma tranquilidade maior aos pais. Por outro lado, o seguro educacional também é uma excelente proteção para que as instituições de ensino recebam as mensalidades acordadas e não percam alunos por conta de imprevistos desagradáveis. Se você quer aprender mais sobre essa interessante proteção da nossa educação ou a educação dos nossos filhos, então esse conteúdo é para você. Mas antes, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Roda a vinheta, Tati! Muito bem, vamos imaginar a seguinte situação. Um jovem pai é demitido do seu emprego e, como consequência, a renda familiar sofre uma queda abrupta e inesperada. E agora? Como a família vai conseguir manter o pagamento da mensalidade escolar da filha? O seguro educacional poderia entrar em cena para salvar a situação, uma vez que ele é uma ferramenta que ajuda a custear as despesas educacionais de um aluno em caso de imprevistos que prejudiquem o pagamento das mensalidades escolares. Afinal, o objetivo principal do seguro educacional é garantir que os alunos de escolas e faculdades particulares consigam dar continuidade aos estudos diante da dificuldade ou da fatalidade que dificultem ou impossibilitem aos responsáveis financeiros do aluno manter o pagamento das mensalidades. Inclusive, o seguro educacional tende a ser contratado pelas instituições de ensino e embutido nos custos das mensalidades escolares, sem que os pais nem saibam de tais custos. Então, além de ser uma boa proteção à educação do aluno, o seguro educacional acaba protegendo as receitas, as mensalidades escolares e evitando a desagradável situação de ter que ver aquela garotinha que há anos estuda na instituição abandonar a escola. Simples, não é mesmo? Bom, neste momento você já sabe o que é o seguro educacional, então vamos falar sobre as coberturas que ele oferece. Talvez você já tenha percebido, mas citamos rapidamente que o desemprego involuntário pode ser uma das coberturas oferecidas. Além dele, também existem outras proteções nos casos que aparecerão aí na sua tela. Dá uma olhadinha. Falemos então sobre 3 dessas coberturas que são as mais importantes e comuns do seguro educacional. As 2 essenciais proteções oferecidas são as de morte e invalidez permanente por acidente do responsável financeiro pelo aluno. Ou seja, se algo assim acontecer com o responsável financeiro pelo aluno, geralmente seus pais, o seguro educacional entra para custear as mensalidades escolares futuras. Como mencionamos anteriormente, o desemprego involuntário também se enquadra como cobertura que o seguro educacional pode oferecer. O objetivo é garantir o pagamento das contas escolares por um tempo específico, exemplo de 3 ou 6 meses, para que o responsável financeiro do aluno tenha tempo hábil para encontrar um outro emprego ou outra forma de renda. Agora, como mencionamos antes, tem como contratar várias outras proteções de seguro educacional, inclusive alguns serviços de assistência, como remoção de emergência inter-hospitalar do educando, locação de aparelhos ortopédicos, aulas em casa, etc. Mas é preciso ter bastante atenção para que elas constem na pólice escolhida e que façam sentido aos olhos do contratante, pois cada uma delas terá seu custo, certo? Isto posto, e para sermos bem sinceros, você talvez até ache por aí a possibilidade da contratação do seguro educacional de forma individual, mas são raríssimas as opções de contratação nesse formato. O mais comum é a contratação do seguro educacional de uma forma coletiva, isto é, uma instituição de ensino busca fazer um convênio com alguma seguradora e oferecer essa importante proteção a seus alunos. Para que esse convênio seja possível, é preciso que pelo menos 50% dos alunos da instituição contratem o seguro. Se esse for o caso, normalmente os pais recebem a opção da contratação do seguro educacional na hora da matrícula e essa proteção passa a valer para o período letivo vigente. Mas, para sermos bem sinceros novamente, o mais comum é que a instituição de ensino contrate essa proteção para todos os seus alunos e inclua esse custo na hora de precificar a sua mensalidade. Um ponto de atenção que reflete no preço do seguro educacional é o tamanho da proteção a ser contratada.
Uma opção é que o seguro educacional banque as mensalidades escolares até o fim do ano letivo, que tende a ter um custo um pouco menor. A outra opção, mais custosa, é a que o seguro educacional banque as mensalidades escolares até o final do ciclo em que o aluno estiver matriculado. Por exemplo, pode-se definir que a proteção seja suficiente para que o educando finalize o ensino fundamental ou médio. Por óbvio, esta segunda opção tende a ser mais custosa, mas na nossa opinião é muito mais interessante e completa. Para finalizar este importante vídeo, falemos das 3 principais perguntas que nos fazem sobre o seguro educacional. A primeira delas é sobre o funcionamento da cobertura para perda de emprego. Se o responsável financeiro pelo aluno for demitido involuntariamente, as seguradoras passam a pagar a mensalidade escolar por um período aí de 3 ou 6 meses. Nesse caso, o responsável precisará comprovar a sua contratação em regime CLT na empresa por pelo menos 12 meses anteriores ininterruptos antes da demissão. Agora, se a demissão for por justa causa, essa cobertura tende a não ter validade. A segunda pergunta que comumente nos fazem é sobre o funcionamento da cobertura para a compra de material escolar e uniforme. Lembra das coberturas oferecidas que citamos? Especificamente as de morte e invalidez permanente do responsável financeiro? Pois bem, nesse tipo de infortúnio, essa cobertura prevê o pagamento de até 2 mensalidades escolares anualmente para custeio do material escolar. Por fim, muitos costumam nos questionar sobre aquilo que o seguro educacional não cobre. Os seguros de acidentes pessoais que oferecem somente a proteção financeira contra acidentes dos educandos enquanto eles estiverem no estabelecimento de ensino ou no trajeto até ele, não se enquadram como seguro educacional. Esta proteção pode até ser interessante quando oferecida como complemento ao produto, mas não possui o mesmo objetivo essencial do seguro educacional, que é bancar as mensalidades escolares do educando, certo? Ficou claro? Bom, como acidentes são situações imprevisíveis, é sempre bom se prevenir para o que pode acontecer, certo? Agora que você entendeu o que é o seguro educacional, já sabe como evitar que aqueles alunos que estão há anos na sua instituição de ensino tenham que abandonar os estudos por conta de uma infelicidade que aconteceu aos responsáveis financeiros do educando. Se você entendeu a importância do seguro educacional, mas ainda ficou com alguma dúvida, manda ela ali nos comentários que uma doutora ou doutor Portet te ajudará. Abraços, até a próxima!